Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta, né? E eu quero dar continuidade a essa série. A gente está falando sobre a verdadeira vida e a verdadeira vida é Jesus. É isso que a gente estava conversando, né? E eu quero aqui agora passar para um texto do livro de Efésios e a gente talvez vai ficar nesse texto até o final, porque eu quero tirar algumas considerações, porque é um texto de Efésios capítulo 2 que mostra direitinho tudo isso que a gente já conversou até agora. A condição da humanidade sem Jesus, aquilo que Deus fez, sabe? E como a gente deve conduzir isso daqui por diante. Muito legal, essa é a verdadeira vida. Então lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa falando assim, ó. Ele está falando de Deus, tá? Deus Pai. Ele lhes deu vida. Olha que legal, a gente está falando da verdadeira vida. Está falando que Deus nos deu vida e essa vida aqui é Zoe. Eu já falei com você o significado de Zoe, a vida de Deus. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, lembra que eu falei da condição da humanidade? Toda a humanidade que nasce sobre a face da terra nasce nessa condição de morte espiritual. Tá entendendo? Por isso que todo ser humano precisa ter um encontro com Jesus, precisa passar pela porta chamada Jesus, precisa passar pela cruz e receber vida. Olha, ele lhes deu vida, tá falando de Deus, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a verdade do ser humano. E era assim que eu e você também, se você está assistindo esse vídeo, já entregou sua vida a Jesus, ou já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você recebeu então vida. Mas lá no passado, quando a gente vivia numa condição de morte, a gente vivia dessa maneira. Então preste atenção. Lembra que eu falei que morte espiritual é a perda, desculpa aqui, me atrapalhei, é a perda da divina influência? Então é isso mesmo. Quando o homem morre espiritualmente, ele perde a influência de Deus. Deixa eu te explicar assim, ele não fica sem influência. Não existe influência neutra. Não é assim, eu não sou de Deus, mas também não faço mal a ninguém. Não existe isso. Automaticamente, cara, se eu perco a influência de Deus, se abre um espaço vazio para eu receber outra influência. E é assim que o homem, vive o curso, tudo isso aqui indica influência. O curso, a tendência desse mundo, era assim que a gente vivia, segundo a tendência desse mundo. Segundo, ou seja, essa palavra segundo dá a ideia de influência. Estou vivendo segundo um padrão, estou vivendo segundo uma influência. Do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É assim que a humanidade vive. Então deixa eu te explicar algo. Quando o ser humano perdeu a vida de Deus, ele perdeu a influência de Deus e passou a viver, olha só, eu botei entre aspas, e passou a viver segundo uma influência maligna. Por que você botou o viver entre aspas? Porque esse viver aí, na verdade, esse viver debaixo de uma influência maligna sem a vida de Deus, a Bíblia chama de morte. Então não é uma vida. A pessoa vive, acha que está vivo, mas na verdade está morto espiritualmente. Lembra de morte espiritual? É assim, gente. É nessa condição que a sociedade se encontra, de morte espiritual. Estão vivos fisicamente. Saem para trabalhar, fazem as suas coisas, compram, vendem, fazem diversas coisas, mas a Bíblia está dizendo que estão vivendo segundo uma influência maligna. E a gente não pode ignorar isso. E ainda diz que nós vivíamos nesse lugar também. Amém? Então vai guardando aí esse conteúdo, porque a partir de agora eu vou avançar nessa linha aí para a gente entender. Efésios capítulo 2 vai explicar muita coisa. Fica comigo aqui, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade. Envia, chama pessoas para assistirem contigo, porque essa explicação é bem legal. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.